Olá, esse é o canal Como Eu Me Tornei. Eu sou Juliana Fonseca. Se você ainda não me conhece, seja bem-vindo. Aqui é um canal que vai te ajudar a escolher uma nova profissão, a fazer uma transição de carreira, ou se você é como eu, a sentar e ouvir uma boa história tomando um bom cafezinho. E aproveita, se inscreve em nosso canal, porque isso ajuda o YouTube a divulgar cada vez mais nosso trabalho e alcançar cada vez mais pessoas. Também já deixa seu like, porque você sabe que o profissional de hoje é muito bom. E hoje temos aqui um artista, né? Nathan Aquino. Muito obrigada por ter vindo para o nosso convite. Agradeço imensamente. Quero que agora você, né, se apresente, por favor, pro pessoal. Tá, antes de me apresentar, eu queria também agradecer essa oportunidade de estar aqui, muito feliz e animado, né, para eu poder colocar aqui a minha trajetória de expressão e cores e que essa conversa seja assim bem bacana para os ouvintes desse podcast. Meu nome é Natanael Aquino. Quando a minha família chama de Natanaelzinho, de NEM, Nem e depois eu comecei a ter outras denominações. Natan, Nata, Nath com TI, Nath sem o I, Na e Naná. pronto. E ainda assino Naquino, né? Que é N Aqui, Aquino. né? Eu vi nos quadros, É. lindo. E eu sou analista de sistema, também tenho formação em economia e pós-graduado em rede de computadores, sou mestre em sistemas e computação. Eu, por alguns anos, eu fui professor universitário, acumulando com a parte, né, de técnica em outras organizações, e hoje atuo na área de arquitetura de sistemas como consultor de transformação digital na Secretaria da Fazenda do Estado, com a vinculação pela Prodeb. Maravilha. Agora eu quero saber o que é que nem queria ser E, quando crescesse. Já era isso tudo? não, interessante assim, que nem não tinha uma visão de uma profissão. Só que eu tinha habilidades e uma coisa que eu gostava muito era de fazer montagem. E tem um episódio interessante que meus pais ficaram assim um pouco assim sem entender muito, porque quando eu tinha entre 5 e 6 anos eu ganhei um carro de pedal da Bandeirantes, que era um carro de bombeiro. E para eu poder entrar, tinha que passar por cima que não tinha porta. Qual foi a minha solução? Ah, Peguei um serrote, um carro novinho e, e, a e mãe abri as duas portas e fiz surtou, as né? duas portas. Né? Aí eu, Natanael! como é que você faz isso? Mas depois eles entenderam a minha lógica, né? Exato, De massa. eu não concebia um carro sem porta para entrar, né? E um outro aspecto assim que eu desenvolvi muito é que eu recebia kits de montagem para montar carro, avião, navio, né? Que eu Tipo tinha. Lego, assim? Não, porque assim, era tipo um Ah, kit tipo aqueles de que vinha no jornal aeromodelismo. na época, né? Isso, isso, Lembro, lembro. isso. Então, assim, eu tinha um tio, né, que ele viajava muito, e ele me presenteava muito Hum. com esse tipo de brinquedo, que eu tinha facilidade Ah, em que montar. massa. E Boa também pinos ideia. mágicos, né, e massa de modelar. Então, assim, a minha mensagem, e assim, o que eu remeto em relação a isso é que eu sempre fui eh, uma pessoa irrequieta, com vontade, assim, sempre de construir, né? E depois, na área de tecnologia, eu como programador, acabei construindo algoritmos, né? Para resolver um problema de negócio. Então, assim, o Hum. que veio de lá, né, da minha infância, que eu não tinha uma determinação de que área eu ia exercitar, mas eu acho que esse espírito de montagem me permitiu uma sensibilidade estética, temporal, né? Hum. Então, eu acho que isso eu tenho trazido até hoje nas, na minha profissão e também nessa nova carreira, né, que eu tenho traçado como pintor autodidata. Steve Jobs sempre falava, né, do curso de caligrafia que ele fez, que ajudou bastante ele a estudar o design, né, as fontes, né, Sim, do sim, sim. programa. Isso assim facilita muito, porque assim, eu tenho um olhar estético, eu tenho assim uma capacidade, tudo que eu vejo eu acabo percebendo uma forma. Então Hum. isso tem me ajudado muito na minha produção artística.
Que massa. Agora eu quero saber, lá no ensino médio, qual foi o primeiro vestibular? Foi para a economia. Foi mesmo? Isso, isso. Chegou a Aí eu fiz concluir? economia, só que nessa época eu tinha passado, quando eu tinha 18 anos, numa seleção de uma multinacional de computação para ser formado em programador. Então, quando eu Hum. comecei a faculdade em paralelo, eu também já estava estagiando e estudando computação. Ah, eles iam contratar os estagiários e formar os E isso, uma estagiários. formação, né, Que técnica para o massa. mercado que era os Que não equipamentos de tinha grande muito porte, na os época, mainframes, né? né? Inclusive, Hum. assim, a principal unidade era na própria Universidade Federal da Bahia, né, no CPD da Hum. Universidade Federal, e também em organizações que alugavam, como eles chamavam, o bidô de serviço da IBM, que ficava ali no Canela, na Araújo Pinho. Então, Hum. nesse período, eu comecei, né, estudando economia Quantos na anos você Católica e tinha? fazendo o curso de formação em computação. Que idade? Entre 18 até 22 anos, a parte que eu me formei, e com 21 anos eu já estava empregado no polo petroquímico, Foi mesmo. trabalhando já e assim, foi uma coisa assim que foi um boom, né, que eu não tinha percepção de quanto isso poderia me dar retorno financeiro, e naquela época foi bem interessante isso. Eita, com 21 anos, cheio de dinheiro no bolso. Cheio de um carro novo, E aí chegou a se formar com 22 em foi. Aí economia. eu formei. Aí na sequência eu comecei a fazer as pós e fiz o Calma, mestrado. devagar. Quais pós? Aí eu fiz a pós em redes de computadores, né, na Ah, Unifax. tá. Eu fui da segunda turma de rede de computadores. Ah, porque em- você já estava trabalhando Já estava trabalhando, só que eu levei naquela um área. tempo, né, no mercado de trabalho, porque eu trabalhei em algumas multinacionais no polo petroquímico e viajava muito Na área de TI. na área de TI, né? Inclusive a gente trabalhava ainda com modem discado, Hum, fazendo implantação, MS-DOS. e isso com DOS, utilizando uma linguagem que a Pô, gente tinha, as empresas que nós... Natan, chega aqui que meu computador não está funcionando. A É, senhora já ligou na tomada? é. Não, e não só isso, porque assim, nós estávamos fazendo a automação da área comercial, eh, da Siquini, era uma petroquímica, uma química e uma petroquímica, e tinha várias fábricas no interior de São Paulo, né, em Taubaté, Arujá, e tinha uma parte voltada de contêiner para armazenar o armazenamento líquido, né, de produtos químicos, lá na ilha de Barnabé, em frente a Guarujá, em Santos. Ah, então você foi para Aí eu viajei lá. muito implantando o sistema comercial, utilizando aqueles equipamentos que era nacionalizado Cobra, utilizando uma linguagem, isso aí é lá dos primórdios. Então, utilizando Ora a esse tipo, linguagem. era a linguagem de formatação era LTT, que era a linguagem de tratamento de dados, e COBOL. E o que a gente usava para Ainda se usa COBOL? ainda tem empresas que usam. Tem Usa, um né? legado muito grande, porque assim o segmento bancário ainda é muito utilizador de COBOL para a parte de back-end, e o front-end utilizando as linguagens hoje Mais mais modernas, moderno. né? Usando, inclusive Angular, utilizando algumas tecnologias mais modernas. Pronto, aí você foi fazer esse curso aí de especialização de redes. Isso, aí depois eu fiz o curso, depois De de rede, eu rede. fiz um mestrado em sistemas de computação, também na Unifax. Quanto Aí, tempo o o mestrado? mestrado eu fiz o curso de formação durante um ano e 6 meses para eu fazer a minha tese. E o direcionamento desse O meu, mestrado o lá foi meu qual? direcionamento foi para a parte de qualidade de software. E eu fiz uma tese voltada de como medir os softwares de prateleira dentro de uma técnica de ponto e função. Complicado isso aí, né? Porque existiam umas métricas, né, que facilitavam o trabalho. Então, você tinha parâmetros para dimensionar o tamanho do software, e a partir das características funcionais você estabelecia quantos pontos de função deveria ser utilizado como métrica para você fazer o dimensionamento da ferramenta, do software e da solução. O povo não perguntava, o que é que o economista está fazendo aqui?
É porque isso, exatamente. Mas assim, como eu tinha uma formação de muitos cursos técnicos, inclusive da grande multinacional IBM, então eu trabalhava na época, com sistemas de grande porte, né? Massa. E utilizando COBOL, utilizando linguagens bem interessantes, que eu trabalhei na Siquinha, trabalhei na Copene, trabalhei na Seman, trabalhei depois na ABB, na Isabel Boveri, que comprou a Seman. Então, Já tinha uma bagagenzinha. foi uma bagagem bem assim grande, que inclusive o segmento petroquímico na época investia muito em tecnologia. E a faculdade de economia ajudou em alguma coisa? Ajudou do ponto Uhum. de vista do entendimento de negócio. Inclusive, eu fiz sistema de conta a receber, sistema de contabilidade, É. né? Desenvolvia alguns sistemas que eram matérias que eu tinha um grande domínio na época da faculdade. Que massa. Então, isso Terminou o ajudou. mestrado, estava trabalhando. Aí, quando eu terminei o mestrado, eu comecei a lecionar. Isso, eu ia te perguntar. O objetivo do mestrado era para já virar professor? Foi um objetivo que eu até para pagar, porque na época um mestrado numa universidade particular era o valor de um carro. Era. Era bem Então caro. aí eu também com a formação de economista, eu tracei um ROI para retornar o investimento que eu tinha feito. Então aí eu lecionei e com aquele dinheiro eu consegui resgatar tudo que eu tinha investido no mestrado, né. Lecionou Eu aonde? lecionei na Faculdade Rui Barbosa, e depois foi adquirida pela Fanol e pela Advai. Eu fiquei quase 8 anos. E também ensinava na Unicenid em cursos de pós-graduação. Mais na área de computação ou Na na área área de de computação, que economia? era Sistema de Informações Gerenciais. Então, eu utilizava, porque na época eu tive a oportunidade, né, de lidar com tecnologias orientada a evento, orientada para a parte de tomador de decisão, onde a gente construía, a terminologia hoje é dashboard, de indicadores que a gente pegava na base de grande porte e transformava isso em painéis para que o executivo tomasse a decisão baseado naquela terminologia de semáforo. A gente focava mais o que estava de atenção e que poderia desviar dentro dos parâmetros que eram mapeados em cima dos processos que nós estabelecíamos. O legal dessa área é que dá para aplicar em várias outras áreas, né? Sim, Então, a sim, sim, ferramenta. sim. E depois as outras experiências, e até hoje, onde nós atuamos com as equipes de arquitetos de sistema, que também é uma premissa você fazer o monitoramento e colocar os painéis para conseguir entender o comportamento, tanto olhar para trás, em cima dos dados, e fazer as projeções em cima de simulações. Não, me E isso, na explica. época, a gente utilizou muito isso. Eu sei o que é arquiteto, eu sei o que é um sistema, não tenho noção do que é uma arquitetura de sistema. Explique aí, por favor, A pessoal. arquitetura de sistema, O que é que faz? ela primeiro busca soluções que se encaixem dentro de um ambiente que eu vou estabelecer, utilizar. Então, se eu vou estabelecer usar um sistema operacional com um banco de dados, com uma linguagem, então eu faço um desenho como a solução que vai ser desenvolvida para atender uma necessidade de negócio vai se comportar nesse ambiente, respeitando a parte de performance, de segurança e de manutenção, e que seja fácil de ser mantido pelos desenvolvedores. Então, a área de arquitetura, ela estabelece quais são os parâmetros, quais são os componentes, quais são as linguagens, como eu vou conseguir materializar aquela necessidade de negócio dentro de um ambiente computacional. Como é que estuda para ser um arquiteto de sistema? Hoje pelo cenário, é um grande desafio, porque as tecnologias têm um tempo de vida muito curta, a obsolescência dos componentes, da linguagem e as atualizações são muito grandes. Então, tem desde o conhecimento de linguagem para o desenvolvimento, Que o dos cara tem que sistemas, ter já. isso, dos sistemas operacionais, dos componentes que hoje interagem. Por exemplo, quando eu tenho um grande volume de dados, eu preciso entender de um processo de mensageria para que eu possa fazer uma fila daquelas transações que vão transitar no meu ambiente de rede, por exemplo.
Então, é necessário ter conhecimento de linguagem, é necessário de ter um conhecimento também de banco de dados, de tecnologias que permitam ter o repositório, né, da parte onde eu vou armazenar o código-fonte, onde eu vou armazenar os binários e fazer isso de forma automatizada, como hoje é o conceito de DevOps, o desenvolvimento vinculado com a operação e também com a segurança, que é o conceito de DevOps-Sec. Maravilha. Se você quiser aprender um pouco mais sobre linguagem de programação, entra no site da Alura, no nosso link aqui embaixo. Brincadeira. A Alura podia patrocinar, né? Massa. Eu não entendi muita coisa não que o senhor falou, mas eu acho que deve ser massa, né? Isso, não, e até hoje, e assim, é uma área que tem os desafios e uma atratividade, né? Porque os profissionais que são muito especializados, eles têm uma possibilidade de absorção no mercado muito grande. Essa é a profissão do futuro próximo, Isso. né? Agora, o Acredito. desafio, e assim, e o princípio é ser investigativo e estudar sempre, porque Tem que ser inteligente, a cada momento, sim, esforçado. e inteligente, claro, para poder você ter a capacidade cognitiva de identificar qual o melhor caminho e que tecnologias você precisa, né, absorver para que a entrega seja o mais rápido possível. Eu tenho ouvido o pessoal falar muito do Python. Que é uma linguagem de programação É o que hoje. está mais na moda. Ou Tem um não? Python, tem um Angular, né? Então tem. Antigamente era C, né? Linguagem C, todo mundo Sei, usava. no meu mestrado mesmo eu fiz, né, algumas programações em C++ e até Assembly, né? Java, né? Tinha galera Isso, e assim. Java também. Ah, tá vendo? Quando eu sou Isso, tão Java. leiga assim. E fizemos também algoritmos utilizando a máquina de Turing, né? Que foi o grande matemático inglês que teve reconhecimento pós-morte, né? Foi pela Aquele questão. filme. Eu Esqueci agora. assisti, mas Depois eu agora volto também me aqui fugiu o no nome. vídeo. É Alan Turing, né? É O nome é Alan Turing, maravilhoso a máquina ele. de Turing. Então, nós fazíamos, baseado em equações integrais, a simulação do algoritmo que, teoricamente, deveria funcionar. É. Filme do Doutor Estranho lá, que ele faz Alan Turing. Brincadeira. É isso. E aí, já essa época você já fazia arte, já gostava? Me conte, como é que Já, começou isso porque aí? assim, a arte começou na minha vida muito cedo. Ah, foi? Foi. Porque meu Tudo em pai, paralelo. em paralelo, isso foi em paralelo. Isso em paralelo. Porque meu pai, ele tinha o hábito de ir a museus, exposições e me levava sempre. Então, eu tive a oportunidade, né, lá atrás, há muitos anos atrás, a conhecer o Museu de Arte da Bahia, o de Arte Sacra, implantado pela Universidade Federal lá no Sodré, e também o Museu da Misericórdia, o Museu Carlos Costa Pinto também, que tinha sido, e eu ficava assim muito impressionado, principalmente com as pinturas. Tanto as pinturas dos impressionistas e expressionistas, e também os pintores de arte sacra. Então, isso me deixava assim bem intrigado e eu ficava assim pensando, puxa vida, acho que eu nunca vou conseguir fazer um quadro dessa natureza, né? Principalmente a parte de você reproduzir uma paisagem ou até mesmo os retratos que eram feitos antigamente, Lindos, né? baseado na pintura e aquele conjunto de cores que me fascinava. Então, e como eu tinha também essa característica de modelar, de montar, eu sempre tinha um papel e um lápis na mão. E gostava, assim, de rabiscar coisas abstratas, né? E aí a minha natureza era uma natureza, assim, de sempre quando eu estava até na aula ou algum intervalo, eu estava com um papelzinho, eu rabiscava uma flor, rabiscava uma casa, fazia sempre alguma coisa, assim, que eu viajava naquele cenário, né, de forma, assim, bem incipiente. E isso comecei, né, como eu também estudava muito, gostava muito de estudar, aí eu tive a curiosidade de começar, assim, de forma paralela, me preparar para aquela habilidade que eu tinha ser expandida. Aí, para isso, o que foi que aconteceu? Eu comecei a fazer estudos, né,
fiz vários cursos de História da Arte, né? Ah, foi? Aí eu fiz vários cursos de História da Arte Mundial. Aonde? Eu fiz... primeiro eu comecei a fazer o curso em livros. Então eu tenho vários livros que eu adquiri sobre História da Arte. Inclusive, como eu ia muito para São Paulo, eu gostava muito de ir no MASP, gostava muito lá na Praça da República, na feira de arte e artesanato que acontece no domingo de manhã. Então, aí eu ficava assim, paquerando algumas coisas e me inteirando, né, de alguns aspectos para me capacitar a pintar. Qual era o tipo que você mais gostava, assim? Ó, eu me identifiquei muito com o cubismo. O cubismo, Picasso, George Braque, Juan Cris e Paul Klee foram, assim, Tem um tanto que match. minhas obras têm muita influência, né? Porque o cubismo, o que é que ele busca, ele faz? Ele desconstrói as imagens e busca fazer em várias perspectivas, dentro de um único plano, que você possa ter várias percepções. Então, o cubismo tem isso. Tanto que as obras... quer dizer, só que esses pintores não são exclusivamente cubistas. Eles, em uma fase da vida, como Picasso teve a fase azul, teve a fase cubista, e era um pintor excepcional. Em todo sentido. Além disso, ele foi um grande... usar o instrumento de marketing, porque comercialmente ele teve muito sucesso em vida. Um dos poucos. Né? Um dos poucos que teve Difícil, muito né? sucesso em vida como um pintor. Então, o cubismo me influenciou muito, e dois pintores também que eu mergulhei muito para entender como construir a vida e a obra. Primeiro foi Caravaggio, que ele, na época, teve muita polêmica, porque ele trouxe para a arte, ao invés de fazer obras encomendadas pelos mecenas, ele retratava o cotidiano de pessoas simples, de pessoas da boemia, que ele foi muito frequentador de bordel, né? Então, ele fez muito isso e usava técnicas similares ao que os renascentistas também faziam, e me impressionava muito, né? A forma de como retratava a figura humana, os ambientes, aquele cenário de penumbra. E uma coisa que eu fui entender mais estudando Leonardo da Vinci, que tem uma influência após 500 anos, porque, inclusive, na pintura a óleo, Leonardo foi o precursor da técnica chamada esfumaço, que significa o quê? Você escurecer para que a tinta mais vibrante iluminasse. Como é que fazia para conciliar esses estudos de arte com o trabalho lá? É assim, a forma, porque a área de tecnologia, eu trabalhei Carnaval, trabalhei Natal, trabalhei em muitos episódios assim que precisava fazer algumas implantações. E também era uma forma de eu me desestressar, mesmo, né? Era um hobby. No início foi um hobby, né? Aí eu gostava de ler, então não só a parte de tecnologia que eu precisava estar sempre me atualizando, mas também fazer uma leitura assim mais que me motivasse, né? Do ponto de vista que eu sou muito curioso, até hoje ainda estudo muito. Então eu fazia essa conciliação. E toda vez que eu ia, eu peguei esse gosto que meu pai me introduziu. Todo lugar que eu ia no museu. Todo lugar que eu ia na exposição. Então, Também gosto. na hora do almoço, às vezes, ao invés de eu estar indo para um restaurante, eu ficava lá na Pinacoteca de São Paulo, por exemplo. Então, isso foi me ajudando, e os centros que eu consegui ir me permitia fazer essa transição. Aí depois eu comecei a sair do papel e tentar identificar que técnicas eu utilizar. Aí eu mergulhei sobre o nanquim, que foi a primeira, Sim, por favor, lindo. foi a primeira técnica que eu comecei a desenvolver,
que é uma técnica milenar, e onde se utilizava até em papiro, né? Tem registros, né, que os chineses começaram a usar também o nanquim, não só como escrita, mas também para colocar figuras. É uma técnica que eu me identifico muito, eu tenho vários trabalhos. Em termos de custo, é alto, porque são tintas que vêm de Hong Kong, vêm de Taiwan, são as tintas assim, as melhores, e eu trabalho mais com tintas profissionais. Então, mas o efeito, aí eu comecei, qual a gramatura de papel deveria ser utilizada, né? Hoje eu utilizo o papel Canson com a gramatura de 300, né? Para poder ir no formato, aqui é um formato A4 e também trabalho com formato A3. Mas é uma técnica que ela tem uma secagem relativamente rápida, mas ela puxa do papel de uma forma muito rápida. Gasta muito. Isso, né? e gasta muito. Então, para eu conseguir isso, eu gastei muito. E Aí eu cá. uso tanto o pincel, como também o nanquim. Não é pincel? Ele tem pincel, mas ele também tem as pastilhas. E você vai utilizando com não só com a caneta, mas também com o próprio pincel. E vem cá, aí você faz um esboço, primeiro um rascunho? Não, eu vou direto. É mesmo? Eu faço direto. Agora, primeiro o desenho, né? Mas o desenho, na sequência, já vem a pintura. Porque é uma coisa interessante, porque eu começo a fazer, às vezes até erro, e, por exemplo, outro dia eu comecei a fazer um quadro que seria Arte Sacra, em homenagem, que depois eu vou falar, à Irmã Dulce. Aí errei, virou uma rainha africana. Boa! E assim, aí eu não me estresso com esse tipo, porque... É isso mesmo. No momento às que vezes eu sai olho... um negócio bem mais legal, né? E uma construção assim interessante, porque na medida que eu estou pintando, eu vou fazendo isso relativamente. Nanquim e aquarela, eu gasto em torno de 1 hora, 1 hora e meia, eu fecho o quadro. E depois eu vou falar a estratégia que eu utilizei para serializar os temas. Então, aí eu fiz a pesquisa do nanquim. Depois eu me apaixonei pela aquarela. E é o quadro que você... Não é esse aqui é óleo. Esse é óleo. Então, o quadro que eu lhe dei de presente, que é a série Tempo, ali é aquarela. E a aquarela também é uma tinta que é a base de água. Aqui já é um pigmento sintético. O nanquim é um pigmento sintético similar ao óleo. E a aquarela é uma tinta baseada em água, que inclusive tem essa popular guache, né, que todo mundo faz, mas que em 2 dias fica branco. Então aqui é um guache profissional e que tem técnicas que você pode utilizar. E o estudo me deu essa possibilidade. A técnica seca, e aí eu pego a aquarela do jeito que ela está e faço as pinceladas no papel. Tem a técnica molhada e tem a técnica mista. Então, primeiro eu molho a superfície a e mista aplico... é só um pouquinho molhadinha. Isso. Para poder, porque assim, a técnica molhada, ela permite a fazer reproduções que dão a expressão que é camadas. Tipo aqueles fumados. Isso, aí você pode fazer assim, vários relevos sem alterar muito a superfície. Massa. Então, é uma coisa que eu gosto muito e é um trabalho mais rápido. Porque tinta a óleo eu levo 2 dias. Primeiro, para poder fazer a primeira concepção e depois a pintura. E também, como é uma tinta um pouco mais tóxica, aí você também tem que se proteger. Eu uso máscara, e também com solventes para fazer a diluição. E a técnica para você pintar óleo sobre tela, aí eu uso uma tela de algodão. Aqui eu uso um papel com a gramatura específica, tanto para nanquim quanto para aquarela. E é um papel
Eu não vou dizer a marca para não fazer a propaganda, tá certo? Mas tem essa gramatura específica, são papéis para aquarela, que agora só que é uma conservação um pouco mais custosa, porque eu preciso usar um passepartout, usar um vidro antirreflexo, porque para que a luz não interfira tanto no pigmento do nanquim, quanto também na aquarela. Então, ele bem armazenado, que aí custa mais, porque aqui eu não preciso botar nada. O óleo ele O conserva, óleo ele né? conserva, né? E aí o tempo de durabilidade de uma obra dessa é a É eternidade, a mesmo. E depender vem cá, da Natan, conservação. quando é que deixou de ser hobby? Deixou de ser hobby há 8 anos atrás, quando eu me separei. E aí foi um ponto que eu mergulhei. Qual a relação? Não entendi. Não, porque assim, teve o aspecto, primeiro, quando eu separei, eu saí também, deixei de ensinar. E assim, porque quando você separa, você faz uma ruptura. Eu fiz uma ruptura familiar com filhos e também, né, com aquele lado conjugal. E isso também me possibilitou uma reflexão, né, de como eu poderia caminhar, né, e dedicar. Não digo assim que foi uma busca para eu compensar as ausências, mas um complemento de sentido Com de a vida terapia também, que né? me ajudou, né, nesse sentido. Então, eu me dediquei muito e também, com as ausências, ao invés de eu ficar lamentando ou chorando as perdas, eu mergulhei nos estudos e vi que eu tinha capacidade de produzir coisas bacanas e isso começou a fazer muito sentido. Claro que depois eu namorei durante esse período tudo isso, né, para poder não Claro. sair do mercado de Sim. afetivo, mas Da pista, da pista. fiquei na pista ali, patinando, né? Mas eu consegui, assim, a me dedicar. Aí foi quando eu efetivamente comecei a produzir muito. Aí produzi muito, tanto aquarela, nanquim e óleo. Se eu quiser adquirir uma obra de Natan, como é que eu faço? Natan não, Naquino. Na Quino eu tenho um Instagram profissional, Arroba. @naquino.art, Massa. onde eu faço toda a publicação do que eu produzo. Você E expõe também em alguns exponho, lugares, eu vou né? falar um pouquinho sobre a exposição, mas antes disso eu queria comentar um pouco da estratégia da minha produção. O que foi que eu fiz? Eu serializei temas. Então, as minhas Qual obras, foi o primeiro tema, assim? o meu primeiro tema foi figura humana. Foi. Foi até pela Uhum. questão, né, da Sim, a separação, de mente, a mente, tudo. a mente. Então, o meu primeiro tema foi a figura humana, onde eu representava aqui Sim. esse tema aqui é casa, não parece muito, mas Vários prédios. Aí fica é difícil. uma tema casa. E aí eu fiz serializei o temática. E é como se fosse um capítulo de um livro, né? Porque cada tema, mesmo que com a interconexão com a obra como um todo, mas aquele capítulo tem uma vida própria, tem um significado específico. Então, os temas que eu serializei, como bicicleta, como casa, como arte sacra, pássaro, barcos, a parte assim de cenas comuns, como minha família toda pernambucana, como o frevo de Pernambuco, São João. Então eu tenho várias obras sobre essa temática. E, por exemplo, a série Bicicleta, ela remete à liberdade, né? À Massa. conexão com a Tá natureza. lindo, né? A série de casa, ela traz o lado assim de você ter referências materiais, ter memórias, né? Ter a segurança do aspecto. E para cada série dessas, tem as 3 técnicas ou você se concentra em uma? Não, as 3 técnicas. A cada série eu tenho. Aqui mesmo é casas e humanos. Não, É essa aqui misturado. é figura humana bailarina. Ah, Aqui, uma bailarina, até em homenagem à namorada.
na época, né? Então, eu Que fiz aqui como massa. se, terminando o lado da apresentação, tá assim diante das coxias e, e fazendo uma saudação, né, de forma assim, abstrata, né? É, Que massa. uma apresentação de um trio, de, de uma peça, né, de balé. E aqui o cenário é como cada ato fosse representado aí nessa parte. Aí são assim, Tem as várias imaginações, camadas. e isso, as imaginações que a gente tem em relação a isso. Verdade, agora que você explicou, realmente dá pra ver, né? Então, Como fosse assim, como aquele no negócio final, aí assim, ela né? tá se apresentando, parou a apresentação, e aí os cenários desse movimento. Aí eu tenho várias eh, telas sobre essa temática da figura humana. A parte também de arte sacra, eu tenho vários quadros em homenagem à Irmã Dulce e São Francisco de Assis. É uma série que remete ao Eu lado adoro de São Francisco. espiritualidade e de fé. Hum. Eu tenho uma série de barcos, que é a parte mais voltada, que eu sou uma pessoa, eu nadei, Ah, então eu sou muito próximo da água, gosto muito de água. Levo 2 horas tomando banho, gosto muito ixi, de tomar Maria. Já sei por que da separação, brincadeira. gosto muito de tomar banho. Então, o barco remete o lado assim da aventura, né, Sim, eu adoro. de você estar assim navegando, né? Tanto que eu tenho série de barcos, ele no estaleiro e na navegação. Assim, o barco, naquele momento que a gente Ai, está, já fez o 2 de fevereiro, o barco? Poxa, não fiz ainda não, não fiz vai ainda ficar não. lindo, hein? Não fiz Boa ainda não. ideia aí. Não fiz. Porque, assim, os quadros, como você vai perceber, depois dando. Hum, Convido a todos os ouvintes a dar sim. uma olhada em Aquino Ponto Arte. Eu também tenho um canal no YouTube, Natanael Aquino. Se gostou, dê um like, né? Já se Já tem inscreve? 140 mil visualizações, 145 mil visualizações, né, Massa, das obras. bastante. Mas é um segmento, assim, que nem todo mundo gosta, assim, de arte ou gasta um tempo para apreciar uma obra, principalmente de quem ainda não tem uma carreira consolidada, né? Então, é um trabalho que eu sempre faço, sou muito persistente, eu sou uma pessoa muito inquieta, impulsiva, então esse impulso também Sim. faz eu chegar assim, em 2 dias fazer 2 quadros, eu dá aquela É um vontade, hiperfoco. isso, e foco, porque quando na hora o mundo pode estar caindo, eu estou aqui. Eu estou Massa. concentrado, eu estou pensando, isso me faz muito bem em relação. Quando eu passo, já tem 2 semanas que eu não pinto, eu estou um pouco estressado, porque não estou pintando assim. Então, isso faz parte muito do meu DNA e Me da fale minha um vida. pouquinho das exposições. Isso. E as exposições, para mim, é um É o momento ápice, de muita né? alegria. Por que Sim. de muita alegria? Porque, assim, eu levo uma história, uma percepção e um sentimento que eu concebi através de formas e cores. E isso, quando você está diante de mim e vendo, se transforma em outra vida, porque o seu olhar vai fazer interpretações e apontar nuances que muitas vezes eu não consigo ver. Então, essa troca é espetacular. Então, para mim, é um momento assim que me dá muita satisfação. Mesmo às vezes eu pego as pessoas, fico, né, sempre presente na exposição, aí convido, venha dar uma olhada, quer que eu Ah, conte eu alguma, quero ir, viu? Me convide, viu? quer Na que eu conte próxima. alguma história? E uma coisa bem interessante, porque quando eu era criança, eu fui no Museu da Ordem Terceira. Em 2021, eu fui a uma exposição na Ordem Terceira, sendo a primeira exposição, depois de muitos anos, acho que quase um século, que não era de tema não religioso. Aí eu tive a felicidade de convidar, junto com outro artista plástico, chamado Aflano Pereira, e eu fiz uma exposição de 45 obras. Teve uma repercussão bem bacana, porque para ajudar a igreja, né, a Ordem Terceira,
foi cobrado o ingresso, a gente teve uma visitação de 2 semanas, em torno de 200 a 300 pessoas dia. Eu não ganhei nada porque reverteu lá, mas Hum. em termos de exposição foi muito bom, porque até hoje algumas pessoas brasileiras e italianas e americanas que me seguem ainda, a gente ainda troca ideias no Instagram e até no Facebook. Que massa. Histórias engraçadas. Isso assim, aí eu tive assim, muita felicidade. Puxa, nunca imaginei de estar Hum, expondo na Ordem Terceira São Francisco. E ali naquele centro imagino. que emana a arte, né? O Pelourinho emana, tem muitas galerias, tem muitos artistas Sim. que produzem lá. Então, para mim, foi uma felicidade muito grande. Uma outra coisa que também tem impactado muito é participar no trabalho lá na Secretaria da Fazenda das mostras de talentos, Hum, onde é, é colocado no ambiente, né, de trabalho a exposição. Esse ano mesmo foi bem interessante. A exposição ia durar 10 dias e foi para 40, porque a exposição dessa vez foi pintura a óleo e fotografia. Isso foi eu, Elias e Sônia. E Silvia, Sônia não e Silvia. Então eu levei 10 obras a óleo e foi uma felicidade muito grande porque quem foi que eu harmonizei com os painéis de madeira de Caribé. Nossa E aí a senhora. direção pediu que a gente estendesse durante mais 30 dias, porque era na entrada. Então quem entrava via os Hum. meus quadros, né, e as É porque você fotografias. vai na Cefaz só para reclamar de alguma coisa, É, né? Você chega lá estressada, meu IPTU! o É, IPVA, né? Não, o IPVA que é do Estado, né? O IPVA é verdade. então, e a parte de ICMS, né? Então aí Chegar você lá já dá uma respirada. dá Ai, que... respirada. E no momento, né, do que as pessoas, apesar que assim, uma coisa que a gente percebia, é, durante o almoço, e teve outras vezes que essa mostra ficou em um local próximo da ida do restaurante. Então as pessoas naturalmente olhavam um pouco mais. Na entrada, está muito ou, preocupado em chegar logo, às vezes por Sim, vai questão de tempo, reclamar. e sair também. Então, mesmo sendo esse lado de harmonização que foi muito bacana, mas assim, é um trabalho, né, que a gente faz, né, de forma institucional. A própria Cefaz, a assessoria de comunicação, fez reportagem, né, e apoiou muito essa iniciativa, não só minha, como de outros fazendários em relação a isso. E também eu fiz outras exposição no segmento privado. E agora eu estou assim aberto a participar de editais para também expor. Só que como eu sou assim autônomo, não Sim. tenho assim, não estou ainda vinculado a nenhuma galeria e nenhuma associação, apesar de fazer parte em muitos grupos, porque hoje o meu mercado é o mercado virtual. Inclusive existe muito interesse nas minhas obras em NFT, né? E não fugiam Hum, tangível, né? Que é a parte vinculada à criptomoeda. Mas como ainda é um mercado que você tem que é. transformar dólar para Ethereum, a criptomoeda, para depois Não virar no tem real, tempo, né? aí é um ponto, mas assim, mais o fato do reconhecimento Sim. da obra do mercado, assim, você ter um canal de arte, ter 140 mil visualizações em menos de 3 anos, eu acho que é um É ponto um grande feito. significativo, né. A parte do Instagram também, que eu tenho muito, seguidores, mas tem um lado da frustração que comercialmente, esse ano eu só consegui vender 4 quadros, no ano passado foram 10, então eu tenho uma história de, É um comercial ainda desafio. não muito É isso que eu ia te satisfatória. perguntar. Desafios do artista plástico e desafios do analista de sistema. Quais são? O do analista de sistema é estar sempre, apesar do interesse, se reciclando. A reciclagem Hum. é o fio condutor. Então, a gente está sempre estudando, acompanhando. Hoje eu trabalho numa área que tem um aporte, né, de recursos, onde a gente trabalha sempre quase com o estado da arte de tecnologia. É mesmo. Então, isso é o desafio que está se atualizando e acompanhando todas essas soluções que são implementadas, tanto que hoje, para você ter ideia, a Secretaria da Fazenda
quase todos têm vários aplicativos, né? Como Preço da Sim, Hora, sim. Nota Premiada, e além do mais, e Preço da hora é bom, né? tem muitos, isso, e tem muitos serviços que o contribuinte não precisa ir na Cefaz. Sim. Então faz Ah, tem gente que gosta. toda a parte que a Cefaz online. E é o grande desafio. E como artista plástico, como pintor autodidata, o principal é você buscar de forma sempre investigativa, também se reciclar, porque como autodidata, eu não fiz cursos de belas artes. Então, eu não tenho um professor, eu não tenho um tutor. Quer dizer, aquele acervo orientativo não é guiado, e sim refletido pelo meu interesse, ou pelo interesse daquele interessado em se tornar um pintor ou qualquer outra profissão de forma autodidata. Então, nós temos que ter primeiro esse senso de persistência, de pesquisa. Hoje está muito facilitado os materiais. Eu sou assinante da Casa do Saber, então faço muito cursos relacionados à parte de arte, como livro também. Então, o desafio é você fazer as pesquisas dentro da sua linha de interesse, também delimitar qual é a técnica que você mais pode contribuir e representar de uma forma bem significativa. Então, assim, eu acho que hoje são poucos aquarelistas no Brasil. Porque se você fizer, eu já fiz essa pesquisa, a quantidade de produção a óleo é muito superior. Aquarela, acho que não chega a 10%. Mas por quê? Primeiro tem o lado da conservação. E o custo, por exemplo, eu faço uma pintura como essa em nanquim, mas a moldura, o passe-patrão para combinar e o vidro antirreflexo é muito mais caro do que eu fazer um rebite como esse e ter a tela no seu estado original. Evidentemente que eu posso depois de colocar um vidro para preservar, tanto que a maioria das obras que são expostas em museus e galerias tem para evitar, né, um ato de vandalismo, como já aconteceu com a questão de Mona Lisa. E agora eu me lembrei de uma coisa interessante, né? E estudando sobre Leonardo da Vinci, Mona Lisa, apesar de ter sido uma encomenda, né, pela história de um grande comerciante, né? Ele não era mecena, mas um comerciante de recursos, que alguns dizem que era a esposa desse comerciante, outros tem várias histórias em relação a isso. Mas interessante é que Leonardo da Vinci não vendeu Mona Lisa. Não entregou Mona Lisa para quem encomendou. Ele levou lá, inclusive... Cara, não pagou... se diz que pagou, mas dentro lá das obras e das telas que ele fez, por exemplo, na Capela Sistina, ele estava lá com Mona Lisa do lado dele. Foi uma coisa bem interessante que eu descobri estudando, né, sobre Leonardo da Vinci. Claro, eu busquei conhecer as técnicas, que para pintar óleo tem muito. E aqui, como eu falei, eu uso a técnica que em italiano é prima, que é uma técnica direta que eu não faço camadas. Porque normalmente em óleo você faz várias camadas e vai fazendo a sobreposição de tintas. Aqui é direto. Evidentemente que às vezes eu faço para dar uma concepção, por exemplo, de profundidade dentro da linha do cubismo. Então eu uso a técnica denominada de aplicação direta da tinta. Eu faço Você pouca usa manipulação. Uma régua aqui para poder fazer uma marcação? Faço. Depois eu uso uma régua para corrigir o lado do... Porque o cubismo, ele tem a premissa das formas geométricas. Sim. Então, na mão livre, a gente até consegue fazer algumas coisas. Eu consigo fazer, mas para dar o efeito até um pouco mais geométrico, eu uso realmente as réguas para corrigir e também dar uma profundidade em relação aos objetos que eu estou representando.
E agora que você desse uma dica aí pra galera que tá começando nessa área de artes plásticas. Poxa, vi lá o canal de Natanael, o Instagram, quero começar a pintar também. O que é que você indica? Ó, primeiro indico que quem queira seguir esse caminho, primeiro tem que se perguntar: eu sou persistente? Eu sou investigativo? Eu vou conseguir primeiro trabalhar sem plateia? Então, acho que esse questionamento é o principal. Se tem persistência, se pode trabalhar no anonimato, né? E tem a característica investigativa, porque as demais questões é muita prática, muito estudo e, e também identificar que nicho de técnica e de arte, influências, que quer ser um expressionista, quer ser um cubista, quer ser hoje existe várias derivações, né, de formato de expressão. Mas o que eu indico é responder essas 3 perguntas. Se for sim, é fazer a sequência dentro da história que eu comentei aqui, dando alguns exemplos. E gostar de artes. E a galera que está querendo entrar na área de analista de sistemas, como é que faz? Qual é o primeiro passo? Para a parte de análise de sistema, tem as universidades, as faculdades, né, que dão a formação, e hoje o mercado, né, que existe muitos cursos especializados, vinculados com a tecnologia, que é o conceito de certificação. Então, hoje, o analista de sistema ele precisa ter uma formação acadêmica dentro dos cursos que são ofertados para a área da ciência da computação e fazer as certificações dentro da tecnologia, da linguagem, por exemplo, certificar em Python, certificar em um banco de dados, certificar em uma tecnologia de mensageria, certificar em uma tecnologia vinculado à parte de observabilidade, de monitoramento. Então, isso vai ter um valor agregado, inclusive é requisito em algumas contratações ter esse tipo de certificação. Obrigadíssima, viu, Natanael? Por favor, quais são os seus arrobas aí, novamente, pessoal? Isso, o meu Instagram é naquino.art, o meu canal do YouTube é Natanael Aquino. Então, estou aqui à disposição e fiquei muito feliz com essa oportunidade, né, de estar aqui trocando essa ideia e fazendo aqui, contando um pouquinho da minha história, um pouco do lado profissional e do lado que também agora espero, né? E antes de encerrar, só queria falar uma coisa: qual é o meu sonho como artista plástico? É verdade. O meu sonho é ter o retorno financeiro e talvez não cair na estatística de ter sucesso pós-morte. Poxa, 99%, né? Então, esse é o meu sonho, né? E que a minha obra também possa ser objeto de inspiração para quem, como hoje, George Braque, Picasso, Paul Klee e Juan Cris me inspiram. Espero que Enya Aquino possa também inspirar e queira seguir a carreira de pintor autodidata. Que massa. Obrigadíssima, viu? Eu que agradeço. Obrigada a você. Aí lá o Instagram e o canal do Natanael, vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo. Segue também o @como me tornei no Instagram, no TikTok, no Spotify e no YouTube. Isso vai ajudar bastante a plataforma a divulgar mais nossos trabalhos e mostrar que é um conteúdo relevante, né? Beijo, fiquem com Deus.